Considerando que tem ainda muita gente perguntando a respeito da demissão do Mandetta, inclusive por que ele foi demitido, eu vou realizar um resumo fundamental que me pareça suficiente sobre a estrutura das razões. Eu quero que vocês imaginem assim um cenário em política de emergência como essa pandemia. Num ambiente como esse, num ambiente similar a esse, os técnicos dedicados a produzir soluções para o problema ganham relevância, certo? Essa relevância aferida, ela é inclusive política, ela é relevância política também. No caso, é uma pandemia, então os técnicos responsáveis por resolvê-la, entenda-se o ministro da Saúde, ganha relevância, porque ele vai apresentar medidas à resolução de um problema que é preemente, que é urgente, que é beligerante. Certo. O que significa isso? Significa que, como a pandemia interfere em a emergência, né, no caso da pandemia, interfere em todos os aspectos da realidade pelo menos da realidade do Estado, ou seja, da economia, da justiça, etc. O ministro da Saúde passará a intervir. Suas decisões terão influência sobre todas essas áreas, porque suas decisões tocam a pandemia toca tudo. Toca todos esses ambientes, certo? Isso significa, por sua vez, que o poder político desse técnico vai ascender consideravelmente. A relevância política dele, das suas decisões, vai ascendê-lo, vai levá-lo a uma demanda de atenção considerável. Certo. Qual é a consequência disso? Bom, nós temos um superior e o técnico, o subordinado. Este técnico, ele tem decisões que o fazem crescer em poder, dada a situação, dado o contexto. Isso não significa necessariamente um problema para o superior. Isso não altera necessariamente a relação entre superior e subordinado. Porque as decisões do subordinado, entende-se, são o espelho das decisões do superior. Enquanto isso funciona, não há problema. Quando que começa o problema? Imagine o seguinte, imagine que o conjunto das decisões tomadas pelo técnico não encontre nenhuma oposição, certo? Imagine que não haja oposição às suas decisões. Imagine que esse técnico diga: os presos nas cadeias têm de ser soltos porque isto conterá o risco pandêmico, é melhor para a saúde. Coloque só essa decisão, coloque só essa razão, esse arrazoamento ao final de qualquer coisa que ele fale. Ou, por exemplo, é melhor para o combate à pandemia. As pessoas devem ficar em casa porque é melhor para o combate à pandemia, as pessoas devem fechar, o comércio deve ser fechado porque é melhor para o combate à pandemia, os presos devem ser soltos porque é melhor para o combate à pandemia. Sob a razão de porque é melhor para o combate à pandemia, o sujeito consegue adquirir influência sobre diversos setores, o técnico, né? O técnico que lida com a emergência em questão é uma pandemia, portanto o técnico de saúde. Ele tentaculariza suas decisões por vários setores.
Ele adquire autoridade sobre vários setores. A sua autoridade cresce. Sua autoridade cresce. Normalmente, o que então ocorre em um contexto crítico é questionar-se essas decisões. Você as avalia como qualquer manifestação de autoridade. Como qualquer manifestação de autoridade. Para entender isso, basta pensar. Vamos imaginar que o atual ministro da Saúde, não é? O atual ministro da Saúde apresente essas mesmas propostas. Ele vai ser prontamente questionado pela mídia, o novo ministro da Saúde, né? Ele vai ser com certeza questionado pela mídia, ele vai ser questionado pelo Congresso, ele vai ser questionado pelo STF, ele vai ser questionado pelos governadores. Ou seja, ele vai ser questionado pelos adversários do líder, no caso, do Bolsonaro. Mas por que Mandetta não foi questionado? Porque Mandetta, ao não ser questionado, atendeu a uma agenda política importante dos adversários de Bolsonaro. Como que funcionou isso? Assim que Mandetta iniciou o processo de combate à pandemia e virou o rosto do combate à pandemia, o rosto que Bolsonaro tinha no combate à pandemia, ele não era questionado pelos apoiadores de Bolsonaro, porque ele era o ministro de Bolsonaro agindo. Então ele tinha apoio dos apoiadores de Bolsonaro. Ele tinha apoio e, portanto, era popular. Ele era popular. Além disso, ele não era questionado pela mídia, ele não era questionado pelo Congresso, ele não era questionado pelo STF, ele não era questionado pelos governadores. Ele não foi questionado pelos adversários de Bolsonaro. Logo, os adversários de Bolsonaro perceberam que se ele não fosse questionado, o que ocorreria com a sua autoridade? Ela se tornaria tirânica. Ah, então esse é o segredo. Isso. Uma autoridade inquestionável é uma autoridade tirânica. Então este é o problema. A oportunidade dos adversários de Bolsonaro em o verem como um potencial contraponto ao próprio Bolsonaro, dado que a autoridade de Mandetta ascendeu, porque a autoridade se espalha pelos vários setores que a pandemia toca, e ele é o técnico responsável pelo combate à pandemia, basta que a sua autoridade se torne inquestionável, ou seja, todos aqueles que o poderiam questionar, não o questionam. Então a autoridade dele corre solta, ele vira um tirano, a sua autoridade passa a ser tirânica. Imagine se a autoridade de Bolsonaro fosse inquestionável. Ao contrário, ele é incessantemente questionado por todos esses adversários que eu mencionei agora. Isso não ocorre com Mandetta, não ocorria com Mandetta. Os adversários de Bolsonaro o permitiram correr solto, de tal maneira que a autoridade dele crescesse vultuosamente e ameaçasse o presidente. Ou seja, eles fomentaram o seu papel como sabotador. E Mandetta, ao invés de conter esse ímpeto, ele fomentou, ele abraçou o poder. Neste momento ele realçou a sua ação política, sua cobiça por poder. Então Bolsonaro passou a ser o único em necessidade de questionar seu próprio ministro. Por que Bolsonaro passou a ser o único a questionar Mandetta? Porque Mandetta passou a ser o rosto de todos aqueles que questionam Bolsonaro. Porque a guerra entre essa trincheira foi transferida para a dicotomia, para o atrito entre Mandetta e Bolsonaro. Qual foi então o único resultado possível a um cenário como esse? Só um dos dois fica. Só um dos dois ficaria. Então, eu inclusive apresentei como que deveria ser feita a interação
com um sabotador subordinado em vídeo anterior. Eu já argumentei a respeito disso. Como se deveria lidar com Mandetta? E foi basicamente isso que foi feito. Em alguma medida, ele foi depictado como traidor. Ele foi depictado como insubordinado. Como que você lida com esse com um adversário como esse? Ou questionando. Então, o que Bolsonaro fez? Rapidamente ele entendeu que ele não pode ser o único a questioná-lo, porque Mandetta vai arrogar a si a condição de técnico e fazer seu o argumento de autoridade. E Bolsonaro seria desautorizado ainda mais. O que Bolsonaro deveria fazer no caso? E fez trazer outros técnicos que vão minar a autoridade do seu próprio ministro. Porque o seu próprio ministro, ao arrogar-se inquestionável, passou a minar a sua autoridade. Então, o procedimento adequado é criar um debate. Já que ninguém está questionando o tirano, você traz vários outros indivíduos que detêm argumento de autoridade, se distanciam da função política. Isso era o atual ministro, a japonesa, etc. Vários médicos que são colocados ali debaixo deste balaio e o questionam de tal maneira que a condição tirânica dele é neutralizada e a expressão dele como um insubordinado é realçada. Isto prepara o cenário para demiti-lo, porque inexoravelmente ele tem de ser demitido. No momento em que ele aceitou a condição tirânica de tecnocrata, ou seja, de burocrata técnico que detém poderes políticos supremos, poder para trancar pessoas em casa, poder para prender pessoas na rua, poder para soltar presos, poder para fechar o comércio, poder para... Ao adquirir esses poderes e ser inquestionável, ele funciona efetivamente como um tirano, ok? Você percebe? Ele funciona como um tirano. Se você o tem nessa conta, Bolsonaro é neutralizado em seu poder. Então, o superior tem apenas uma única escolha. Ou ele aceita abdicar do cargo, e vira subordinado do tirano, ou ele mata o tirano. Foi o que Bolsonaro fez. Qualquer superior faria isso. Não se iludam. Qualquer superior que tivesse lucidez política, lucidez sobre o conceito de poder, como o conceito de poder funciona, faria o mesmo. Não tenham dúvida de que todos os secretários de saúde que agissem com Mandetta diante dos seus governadores seriam caçados, aniquilados pelos seus governadores, caso eles tivessem em si a mesma situação. Experimente a qualquer um desses governadores ter um secretário de saúde que é inquestionável pela mídia, inquestionável pela sua assembleia, inquestionável entre as prefeituras, inquestionável entre os desembargadores, e este líder político é questionado constantemente por todos esses setores. Claro que se cria uma trincheira, uma adversidade, e só um dos dois sobreviverá. E assim aconteceu. Este efetivamente é o melhor resumo, eu assim o considero, para se entender por qual razão era obviamente necessário que Mandetta caísse, que Mandetta fosse retirado. E obviamente Mandetta seria retirado porque Mandetta, ao se aliar aos espaços impopulares e preterir de força, ele é apenas mais uma variante do líder dos governadores. Alguém que pleiteou contestar Bolsonaro, mas Bolsonaro não consegue ser contestado nesse registro porque ele tem fundamentalmente dois pilares primários e sólidos. A sua popularidade, ele é o único político realmente popular. Todos os outros políticos que querem ser populares, tirando a esquerda, que fica alheia a toda essa discussão, todos os políticos que procuram ser populares, todos aqueles que procuram ser populares precisam aderir à imagem do Bolsonaro. Todos que se afastam da imagem do Bolsonaro automaticamente são impopulares. Não se iludam. Todos esses governadores
pauperizam dramaticamente a sua capacidade de popularidade ao se afastarem de Bolsonaro. Indubitavelmente, ele é o único que tem condição ideológica sólida, representa um programa sustentado, e é o único que tem um exército. Simples assim.